2023 começou e o ano começa, a gente começa a listar tudo que a gente quer fazer diferente, tudo que a gente quer mudar. Então vamos falar quais são os hábitos saudáveis que você quer adotar em 2023. Então, pra gente começar aquecendo, escreve aqui pra mim nos comentários qual o hábito saudável que você quer adotar em 2023. Me contem. Beber mais água. Obrigada, Kátia. Quem mais? Não é possível que vocês não fizeram listinha de hábito pra esse ano. Comer melhor, Gabi. Que mais, gente? Cortar o álcool ao máximo. Boa. Comer consciente. Boa. 3. Reduzir açúcar. Dormir melhor. Gostei. Que mais? Mais alguém? Diminuir o doce. Boa, Amanda. Então vamos lá, ó. Vou até recapitular aqui o que tivemos. Beber mais água, comer melhor, cortar o álcool ao máximo, comer consciente, reduzir açúcar, dormir melhor, diminuir o doce e ter disciplina nos treinos. Muito bem! Ser mais disciplinado com a atividade física, comer menos carboidrato. Né? Pra quem tá numa dietinha mais de controle de, alguns pontinhos. Boa! Então tá bom. Então teve doce, teve diminuir açúcar, treino, aumentar a ingestão de água, diminuir o consumo de bebida alcoólica, certo? Esses foram os pontos que vocês me falaram de hábitos. Mas, vamos lá. Antes da gente desenvolver esse assunto, periodicamente eu faço lives aqui no Instagram para ajudar mulheres a terem um estilo de vida mais saudável e terem uma vida mais leve. Então, para quem não me conhece, eu sou Janaína Lira, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e pós-graduada em nutrição esportiva funcional. E o meu foco de atendimento desde 2018 é saúde da mulher. Mas o que é saúde da mulher? Então, eu trabalho com casos de síndrome do ovário policístico, endometriose, mioma, programação metabólica, gestante, pós-parto, menopausa, emagrecimento feminino e também definição muscular, né? Muitas mulheres têm esse objetivo. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre quais hábitos saudáveis que você quer adotar em 2023. Li aqui o que vocês que a gente trocou, né? Que eu gosto dessa troca, que vocês compartilharam de hábitos que vocês querem iniciar em 2023. Mas, antes da gente falar sobre hábitos, eu acho que é importante a gente entender o que é meta e o que é hábito. Vocês sabem a diferença de meta para hábito ou é a mesma coisa? Meta é aquilo que a gente pretende alcançar ou atingir. Então, por exemplo, voltar a treinar, ter uma alimentação saudável, cuidar mais do corpo e da mente. Hábito é aquilo que nós fazemos com frequência, de uma maneira permanente ou frequente, algo que muda nosso comportamento. Então, por exemplo, um hábito seria: eu vou para a academia 3 vezes na semana pela manhã. Outro hábito: todos os dias no meu almoço, metade do meu prato vai ter salada. Outro hábito: vou meditar durante 10 minutos todos os dias pela manhã, logo depois de acordar, e praticar yoga de segunda, quarta e sexta, logo depois da meditação. Então, uma analogia que a gente pode fazer é a seguinte: hábito é aquilo que nós temos que fazer para atingir a nossa meta. Então, exemplos: meta, ter uma alimentação mais saudável. Hábito, todos os dias no almoço, metade do meu prato vai ser de salada. Entenderam? Então, muitas das opções que vocês me mandaram aqui, na verdade, não são hábitos, são metas. Então, aqui o que vocês me responderam: de consumir mais água, diminuir o consumo de açúcar, controle de carboidrato, né? Ter uma alimentação mais consciente, são metas e não hábitos. Então é importante a gente entender isso, porque a gente tem que entender o hábito para que a gente consiga atingir a nossa meta. Então, o plano é a gente fazer ações que vão nos levar até aquela meta. Então, isso é muito importante. Então, qual ação que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para atingir aquela meta? Isso é muito importante. E o conjunto dessas ações repetidas
que acontece todos os dias? Elas se tornam um hábito. Então, olha só, recapitulando. Meta, que até me perdi. Meta é aquilo que nós pretendemos alcançar. Então, você colocou lá como meta. O que você quer alcançar? Exemplo, ter uma alimentação saudável. Hábito é algo que nós fazemos com frequência, de uma maneira permanente ou frequente de nos comportar. Então, qual que seria o hábito? Todos os dias no meu almoço, metade do meu prato vai ser de salada, tá? Então, essa é a diferença. Então, a nossa analogia é que o hábito nos leva até a nossa meta, tá? E por que a gente precisa entender isso? É muito comum as pessoas falarem que não atingiram a meta, ou que tá difícil de atingir a meta, porque muitas vezes não tem essa noção do hábito. Então, quando você quebra essa meta em hábito, fica mais fácil dela ser atingida. Então, isso é um ponto muito importante. Então, por isso que a gente precisa começar a colocar em prática. Então, todas as metas que vocês fizeram aí para 2023, quebra ela também em hábito. E quando a gente fala sobre uma vida saudável, a gente tem que falar de alguns pilares. Vocês sabem quais são os pilares de uma vida saudável? Me contem. Quem sabe quais são os pilares de uma vida saudável? Alguém sabe, gente? Nossa, eu falo tanto aqui. E aí? Pilares de uma vida saudável. Alguém tem alguma sugestão? São 4 que nós vamos falar hoje. Alguém? Pilar de vida saudável? Ninguém? Equilíbrio? Mais alguém? Vamos lá. Dormir bem, se alimentar, exercitar. Tá mais perto. O que mais? Sono. Que mais? Tô gostando. Mais alguém? Pilares de um estilo de vida saudável. Alimentação e exercícios. Tô gostando. Saúde mental, boa. Pensei que ninguém fosse falar desse. Mais alguém? Então, vamos lá. Vou falar de 4 pilares, tá bom? Do estilo de vida saudável. Meninas, amei a participação de vocês. Vamos pensar uma mesa, tá? Então, uma mesa tem 4 pernas. Então, vamos usar esses 4 pilares. Se um dos pilares estiver desequilibrado, a mesa vai ficar torta, ou então a gente não vai conseguir usar a mesa como mesa. Então, é muito importante ter essa consciência. Então, vamos lá. Quais são os pilares? Os 4 pilares, então, de estilo de vida mais saudável. Alimentação. Acertaram, né? Alimentação, sono, atividade física e saúde mental. Então, vamos lá. Os 4 pilares para o estilo de vida mais saudável. Então, os 4 pilares para uma vida mais saudável. Alimentação, sono, atividade física e saúde mental. Eu sempre falo que a alimentação é a base de tudo e justifico a minha resposta. Então, vamos lá. Se você estiver desnutrido, você vai ter energia para praticar atividade física? Já pensou nisso? Tá faltando nutriente, tá faltando energia no seu corpo. Será que você vai conseguir praticar atividade física? Se você está desnutrido, falta de nutriente, não tô falando só de carboidrato, proteína e gordura, tô falando de nutrientes mesmo, tá? As vitaminas, minerais, aminoácidos. Será que você vai ter uma boa formação de neurotransmissores? Que a gente sabe, eu falo bastante disso aqui. Os neurotransmissores precisam de vitaminas, de minerais. Será que vai estar ok esses neurotransmissores? Neurotransmissor desequilibrado, o que acontece? Saúde mental, ansiedade, depressão, irritabilidade. Claro que também temos os fatores externos, mas a gente não pode esquecer que a nutrição participa da formação desses neurotransmissores. Isso é muito importante. Se você está com a saúde mental alterada, vamos pensar ali na serotonina, no triptofano. Então, a sua melatonina vai estar baixa. Então, você já está uma pessoa ansiosa, que tem baixa serotonina.
E aí, próximo do horário de dormir, a gente tem a conversão da serotonina em melatonina. Então já tá baixo, sua melatonina vai estar baixa. Será que você vai dormir bem? Será que você vai ter episódios de insônia? Será que a sua alimentação próximo ali do jantar, né, essa alimentação antes do sono pode te ajudar? O que vocês acham? E muito importante, a alimentação sozinha não adianta, né? Lembra que eu falei desses pilares. Então, é importante sim a gente pensar nessa alimentação para melhorar a qualidade do sono, então de nutrientes que ajudam, né, nessa questão do sono, nessa questão dos neurotransmissores, da melatonina. Fazer a higiene do sono, então diminuir a exposição a telas 1 hora antes de dormir, isso é muito importante. E os chás também são aliados que a gente tem aí para ajudar na nossa qualidade do sono, tá? E, então eu falei, né? Sono, então tem relação com a nutrição. Atividade física tem super relação com nutrição, né? Então se você não tá com energia, não vai conseguir treinar. Ou então você vai arrastado e faz aquele treino que, né, nem valeu muito. Então tem que ser um treino ali de qualidade, de acordo com o seu objetivo. E alteração da saúde mental. Claro que a gente não pode esquecer dos fatores externos, né? Do que a gente passa no dia a dia, os momentos de estresse. A gente sabe que isso influencia. Mas temos que ter uma atenção especial com a alimentação. E muitas vezes, o que a gente menos se preocupa é com a alimentação. Então, todo mundo procura suplementação, alguma coisa. Eu recebo muita mensagem, até de paciente ou seguidor. Jana, o que eu posso tomar pra ter mais energia? Eu pergunto, tá dormindo bem? Não tô dormindo bem. Ah, então primeiro tem que dormir bem. Ai, não, eu tô muito agitada, não consigo dormir. Então, a gente tem que pensar em todos esses pilares. Ou então, como que tá a alimentação? Ai, Jana, tá tão corrido que eu mal tô conseguindo comer. Ou então, eu abro um pacotinho de alguma coisa como. Tem dia que eu fico sem almoçar. Então, isso também influencia, tá? Então, vamos falar aqui dos hábitos alimentares. Hábitos, hein? De acordo com aquela explicação que eu dei no início da live. Hábitos. Aumentar... A nossa meta é aumentar a ingestão de água. Qual o hábito que a gente precisa incluir no nosso dia a dia para ter um 2023 mais saudável? Usar uma garrafinha de água. Então, sempre ter uma garrafinha de água com você. Primeiro, para te lembrar. E segundo, até para você ter noção da quantidade de água que você consome ao longo do dia. Muitas vezes na consulta eu pergunto, consumo de água? Ai, não sei. Nossa, eu esqueço. O dia é tão corrido que eu acabo não tomando. Nosso corpo precisa de água, né? Pra gente ser saudável, pra nossa saúde funcionar bem. Então é importante ter uma garrafinha sempre por perto. Ela lembra a gente de consumir água. E também para ajudar a gente a mensurar o quanto de água a gente tá consumindo ao longo do dia. Se o dia é muito corrido, se você esquece, nem assim funciona, dica, tem aplicativos de água. Você baixa ali o aplicativo, ele tem despertador que te lembra de tomar água. E tem pessoas que usam até o próprio despertador do celular. Então a cada 60 minutos coloca o despertador ali pra tomar água, tá? Uma diquinha já pra começar bem é consumir um copo de água logo pela manhã. Então acordou, escovou os dentes, fez aquele ritual, já toma um copo de água, tá? E aí leva já uma garrafinha pro trabalho e vai mensurando essa quantidade ao longo do dia, tá bom? Outra meta, aumentar o consumo de frutas. Como transformar isso em hábito e aplicar para você no seu ano de 2023? Todos os dias no café da manhã eu vou acrescentar uma porção de fruta. Então, vamos supor, né, um exemplo, no seu café da manhã não tenha nenhum tipo de fruta, então vamos colocar uma fruta, seja um quarto de mamão, seja uma fatia de melão, seja uma maçã, morango, não sei, de acordo com o seu objetivo, com a sua estratégia, mas vamos incluir ali uma porção de fruta já no seu café da manhã, pra gente já começar ali o dia, aumentando a sua ingestão de fibra e aumentando ali o aporte de nutrientes. Dica, varia as frutas, isso é muito importante, tá? Então, ir variando cada dia uma fruta diferente e rodizando ao longo da semana também é muito bom. Próxima meta, aumentar o consumo de legumes. Como transformar isso em hábito e aplicar no seu ano de 2023. No almoço e no jantar, eu vou acrescentar ali pelo menos uma porção de legumes. Exemplo, abóbora, abobrinha, chuchu, berinjela, pepino, pimentão, cenoura. Então, exemplo, você não consome ali nada de legumes no seu prato, então uma porção de legumes. Essa já transformamos essa meta em hábito, então já ficou mais fácil de você implementar no seu dia a dia. Outra meta, aumentar o consumo de verduras. Então vamos lá. No almoço e no jantar eu vou incluir ali uma porção de verdura, que pode ser
alface, acelga, agrião, repolho, brócolis, couve. Então também é uma dica boa. Já transformamos então essa meta das verduras em hábito, então já fica mais fácil para você incluir no seu dia a dia. Dica: não esqueça de variar. Não vai comer todos os dias alface, não vai comer todos os dias o brócolis. Tenta rodiziar, tá? Tem paciente que fala assim: ai, Jana, mas eu moro sozinho, não dá pra comprar muito, acaba estragando. Faz rodízio na semana, então se hoje comer alface, amanhã come outro tipo de folha, por exemplo, a selga, aí depois come um brócolis, depois volta pro um alface, depois tem um repolho, vai rodiziando, e se conseguir rodiziar entre almoço e jantar, então, perfeito. Próxima meta que vamos transformar em hábito: diminuir o consumo de industrializados. Essa eu vejo muito no consultório, na correria, lanchinho da tarde. Barrinha de cereal, ou pacotinho de biscoito, pacotinho de cookies, ou um bombom, né, um chocolate. Então, qual é a dica? Pra gente transformar essa meta em hábito, que tal trocar o lanchinho da tarde, né, essa barrinha de cereal, esse biscoitinho, por um mix de oleaginosas? E ter aquela frasezinha que eu sempre falo: descasque mais e desembrulhe menos. Tem gente que fala assim: ai, Jana, mas não é prático. Dica, gente, pra ficar prático: se você vai usar mix de oleaginosas, já leva porcionado a mix de oleaginosas. Se você vai comer fruta, tenta levar uma fruta já que dê pra ir cortada. Uma fruta que seja prática, que não vai escurecer, pra você consumir no lanche da tarde. Ou, se for possível, se você consegue naquela pausa ali do lanchinho parar, cortar ali sua fruta, perfeito, tá? São algumas dicas, tem outras, assim, que a gente pode dar. Mas aqui só pra ficar mais fácil de vocês entenderem essa questão de meta pra hábito. E também, né, como eu falei dos pilares, vamos falar então dos outros pontos, não só da alimentação. Eu dei um foco maior pra alimentação, mas temos que falar aí outros pontos. Prática de atividade física. Vi muito essa meta, eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana e essa meta apareceu demais. Como transformar essa meta em hábito? Então vamos lá. Prática de atividade física. Vamos transformar para um hábito. Eu vou caminhar todos os dias, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Por que 5 vezes por semana, Jana? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mínimo que a gente tem que fazer de atividade física são 150 minutos de atividade física. Então, 30 minutos é o mínimo que a gente tem que fazer, dividido aí por 5 dias na semana. Ó, semana tem 7, dá pra gente encaixar ali 30 minutinhos. Tranquilo, então transformamos a meta da atividade física em um hábito. Outra meta: ter um sono de qualidade. Como transformar essa meta em hábito? Então, vamos lá. Eu vou me deitar todos os dias às 9h30, depois de ter feito a minha higiene do sono. Lembram que é a higiene do sono? Ficar 1 hora longe da tela antes de dormir. Então, é muito importante a gente planejar o horário que vai dormir e também fazer esse planejamento até que horas que eu posso ficar exposta a telas. Isso também ajuda muito na qualidade do sono, tá? E essa meta também apareceu bastante. Vamos transformá-la em hábito. Começar a meditar. Como transformar isso em um hábito e ficar prático para você aplicar na sua vida esse novo hábito para 2023. Logo depois de escovar os dentes, pela manhã, eu vou parar e meditar 5 minutos todos os dias. Quando a gente fala sobre meditação, gosto muito de falar de meditação. Ela modula um neurotransmissor chamado GABA, então deixa a gente mais calma, ajuda muito no foco. Gosto de incluir ela no início do dia, depois que você já fizer essa meditação um hábito, até em momentos de você ficou ansiosa, passou por alguma situação, ficou ansiosa, alguma situação que te tirou da zona de controle, você parar e meditar 5 minutos super ajuda. Então, todo mundo tem dificuldade na meditação. Eu não consigo ficar sem pensar. Gente, primeiro, meditação ajuda você a focar no momento presente, então não é ficar sem pensar, né? Você focar ali no momento da sua meditação. Pensamentos vão aparecer? Vão, mas a gente não tem que evoluir esses pensamentos. Eu falo que é deixar passar como se fosse uma nuvem, sabe? Você tá ali admirando o céu, veio uma nuvem, ela foi embora. Tem que ser isso, a gente não continua pensando naquele pensamento. Foca na sua respiração, tá? Então, essas foram as diquinhas, então, para transformar as metas em hábitos.
Perceberam que quando a gente transforma em hábito, fica mais fácil de visualizar e conseguir aplicar no nosso dia a dia? Vocês perceberam isso? Então, como ser mais eficaz nas suas mudanças de hábito em 2023? Seja intencional e escreva isso de forma clara, usando essas técnicas que eu tirei do livro Hábitos Atômicos. Gente, é um livro muito bom. O autor é James Clear, tá? É um livro excelente para quem quer saber mais sobre hábitos, quer se aprofundar mais sobre técnicas e ter novos hábitos. Super indico. Então, dessa maneira, aos poucos você vai gravando no seu subconsciente. E aquela ação vai se tornando mais natural. Então, se você colocou lá e escreveu que vai começar a comer, metade do prato vai ser de legumes e verduras, no seu inconsciente já vai, quando você montar o seu prato, você fala assim, a salada, esse prato tem que ser mais colorido. Então, isso vai te ajudando a tornar um hábito, né? Então, dessa maneira, você grava, gradativamente você vai gravando isso no seu subconsciente, e aquela sensação, aquele comportamento, ele se torna mais natural, e a cada dia que passa, é mais fácil dele se tornar um hábito. Então, exemplo, aí você escreve o que você gostaria de fazer, às 9 da manhã e o local. Então, exemplo, eu vou meditar às 7 horas da manhã e o local, no sofá da sala. Então, isso já deixa certo pra você o que você vai fazer e como você vai fazer pra aplicar esse hábito, tá? Ou você pode aliar um hábito novo com outro hábito que você já tenha. Então, exemplo, depois de um hábito que você já tem, você vai incluir um hábito novo. Exemplo, depois de escovar os dentes, que já é um hábito que está ali instaurado na sua vida, eu vou mentalizar o meu dia ideal. Sabe? Então, fui, escovei o dente, sentei ali na sala, vou mentalizar o meu dia ideal. Então, isso é muito importante. Bom, quem aqui achou que ficou mais fácil ter essa visão de transformar a meta em hábitos? O que vocês acham? Ajuda? Fica mais fácil? Pra gente não ter aquela frustração no final do ano, né? Que sempre tem. Eu falei que a minha meta desse ano era fazer tal atividade. Chegando no final do ano, não fez. E o importante é que o hábito vai sendo algo gradativo. Então, aos pouquinhos a gente vai incluindo. Então, aos poucos a gente vai puxando um hábito novo. E aí, quando você perceber, quando chegar lá no final de 2023, você vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, olha como mudou, olha quantos hábitos eu já incluí na minha vida, né? Eu tinha falado que ia fazer isso, e às vezes você acaba fazendo até muito mais. Pode até aumentar o tempo de atividade física, aumentar o tempo de meditação, aumentar a variedade na sua alimentação. Então fica mais fácil, fica mais leve, porque eu falo, a vida já tem muita cobrança, né? E a gente tem uma autocobrança muito grande. Então, de tentar deixar isso de uma forma mais leve, que a gente consiga seguir, cumprir e incluir na nossa vida, tá? Então vocês acharam que ficou mais fácil, que bom. Fico feliz. Oi, Cris! É isso, gente. Isso super ajuda a ficar mais fácil, a ficar mais leve. Quem é que acha que é muita coisa pra se pensar e fazer sozinho? Imagina, todas as suas metas, de quebrar tudo em hábito e deixar isso prático pra você aplicar no seu dia a dia. Vocês acham que é difícil? O que vocês acham? Vocês acham que seria mais fácil ter alguém que te acompanhasse nesse processo, nessa formação de novos hábitos? O que vocês acham? Para quem quer montar um plano de novos hábitos para 2023, me manda um direct que a gente conversa sobre isso. Eu ajudo vocês e a gente também marca uma consulta. Porque o que eu falo? Nutrição não é simplesmente calcular dieta. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com o objetivo de emagrecimento. Ok, essa é a meta, emagrecimento. Vamos quebrar isso em hábitos? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa melhorar a alimentação. Ok, dentro do que ele me passou, que é a alimentação dele, como que a gente pode melhorar aquela meta, quebrar em hábitos para ficar mais fácil? Como eu posso ajudar no planejamento dele no dia a dia? Então, por exemplo, supermercado, lista de compra, como organizar essa semana, isso também super faz parte do processo. Aí o paciente fala, regulamos aqui a alimentação, prática de atividade física.
Como que eu consigo ter essa visão da prática de atividade física? Então, vamos pegar essa meta de atividade física, quebrar em hábitos, né? E encaixar ali junto com a alimentação dele, de pré-treino, pós-treino, junto com o horário de trabalho, né? Horário das reuniões, encaixar tudo isso, porque às vezes o paciente não consegue ter essa visão, né? De como colocar tudo ali pra rodar, tudo certinho. Aí muitas vezes ele tá correndo muito no trabalho, tá chegando tarde, reunião. Como que a gente faz pra otimizar o sono? Todo mundo consegue dormir super cedo, né? Então tem que adequar de acordo com a rotina do paciente. Então, que horário que ele consegue dormir, o que a gente consegue aplicar ali de higiene de sono, como que fica fácil o jantar pra ele, né? Pra gente conseguir otimizar esse ponto. Então, são pontos importantes aí pra gente estar de olho, né? E ajudar o paciente, que na verdade esse é o objetivo, ajudar o paciente para que ele atinja o seu objetivo. Então, dá essa visão para ele, que ele chega pra gente com o objetivo, com uma meta, a gente quebra ele em hábitos para que ele consiga colocar em prática. Certo? Ai, peraí que eu vi alguns comentários. Para fazer sozinho é necessário muita disciplina, por isso uma ajuda profissional faz toda a diferença. Com certeza, Cris. E às vezes a gente se perde, né, durante o dia. Então, eu mesma, eu tenho que deixar, tipo, tudo muito bem organizadinho, parar no domingo pra organizar tudo bonitinho, de como vai ser minha semana, os intervalos de paciente, o que eu vou comer, né? Às vezes altero alguma coisa na agenda, vamos supor, atrasou alguma consulta, o que eu consigo remanejar, então faz toda a diferença. E isso influencia muito na produtividade, no nosso foco, então a gente rende melhor no trabalho. E aí eu falo, muitas vezes aquela tarefa que você demorava horas pra fazer, você consegue ali fazer naquele tempo proposto, porque você tá mais focada, você tá mais disposta, então você consegue fazer sua atividade melhor. Então a nutrição também ajuda nesse ponto, né? Eu atendi uma paciente, foi antes do ano acabar, uma das minhas últimas consultas do ano, que essa era a queixa dela. Ela tinha um volume muito grande de trabalho, voltou a fazer atividade física e aí precisava ajustar a alimentação dela, que por conta da correria ela comia o que dava, o que aparecia. Então saía de casa sem tomar café da manhã e passava sempre comprando alimentos prontos. E aí ela falou que sentia um cansaço absurdo, uma fadiga absurda, muita dificuldade de focar. E ela ficava muitas vezes à base de café o dia inteiro, porque ela tomava um café, dava energia. Passou o efeito café, ela tinha aquele efeito rebote e ficava assim muito cansada. E aí eu falei com ela essa semana e ela já disse que já sentiu uma melhora. Então ela tá consumindo mais fruta, que ela não conseguia consumir. Então a gente estruturou essa questão de fracionar as frutas e as opções de frutas, que é fácil dela ter acesso, né? Então a gente conseguiu fazer isso. Opções de lanche, de café da manhã que sejam práticas, que ela consiga incluir na rotina dela. Então pro dia mais corrido, pro dia que tá menos corrido, a gente conseguiu pensar nisso. Opção pro jantar, ela chega tarde em casa, então que a gente consegue incluir o sono, a rotina dela e do marido, isso é muito importante. Então não adianta às vezes você puxar o paciente para dormir 9 horas da noite, sendo que o marido chega tarde em casa e eles precisam daquele momento deles, né? Então a gente conseguiu fazer todos esses ajustes e faz toda a diferença. Sim, Jana, o acompanhamento de um profissional faz toda a diferença. Eu falo que o profissional ele vem para ser um aliado, né? A gente tem que tirar aquela imagem da nutricionista de ditadora, de impor. Então eu sempre falo que é um trabalho feito a 4 mãos, né? Então eu falo, eu estudo muita coisa, tenho muitas ideias, eu quero muito colocar em prática, mas eu preciso do meu paciente para isso. Então é um trabalho em conjunto, né? Então entender o momento que o paciente tá, o estágio que ele tá, quais as mudanças que a gente já consegue incluir na vida dele, isso é muito importante. E aí quando a gente recebe os feedbacks, é incrível. Então saúde da mulher, como melhorou cólica, caso de endometriose, que você vê melhora da qualidade de vida dessa mulher, casos de pós-cirúrgicos de mioma, casos das mulheres que estão ali no processo para engravidar, então quando a gente recebe a foto de um positivo, então a gente vê que faz toda a diferença. Então por isso que eu comecei a focar muito nessa questão do estilo de vida, porque quanto mais eu estudo sobre saúde da mulher, mas eu vejo que não é só alimentação. A alimentação é super importante, é a base, mas a gente precisa conscientizar a paciente desses outros pilares para que tudo rode bem, para que ela tenha qualidade de vida e para que ela atinja o objetivo dela. Certo, meninas? Então foi isso, nossa live de hoje. Espero ter ajudado vocês, espero ter dado aí uma clareza aí
pros objetivos, para que vocês consigam atingir as metas, né? Então, dica: meta, faça sua listinha de metas, mas quebre a meta em hábitos, assim, fica muito mais fácil de ver. E acreditem no processo, tá? Então, quebra ali em hábitos menores e aos poucos vocês vão aumentando. A gente tem mania de achar que tem que decidir tudo da noite pro dia. Então, começou o ano, eu vou parar de comer carboidrato, vou parar de comer açúcar, vou parar... Não, gente, a gente não dá conta. Então, vamos fazer essa questão da alimentação consciente. Então, eu percebo que eu consumo muito doce. Vamos começar a ter atenção com esse consumo de doce, controlar o consumo de açúcar, né? Isso é muito importante. Eu não faço atividade física, quero fazer todos os dias, né? 2 horas na academia. Calma, você nem faz. Então começa ali 30 minutinhos, 5 vezes na semana. Se você conseguir fazer 1 hora, no lugar de fazer 5 vezes na semana, faz 3 vezes. Ajusta de acordo com a sua rotina, faz toda a diferença. Mas é importante que esse processo seja acolhedor. Eu já falei que a gente já tem muitos problemas, muitos perrengues na vida, tem muitos obstáculos que já deixam a vida pesada, a gente não precisa deixar ainda mais pesado. Então vamos fazer isso de uma forma mais confortável, mais acolhedora, né? Para que a gente consiga incluir na nossa vida, na nossa rotina, no nosso estilo de vida, para que a gente não comece a pegar raiva. Tem uma paciente que ela fez uma dieta, foi sozinha, que ela tirou todo o carboidrato e ela chegou a sonhar com pão. Imagina o desespero. E aí chegou uma hora que ela falou, não quero mais isso. Não quero mais isso, porque eu quero meu pão de volta. E ela teve aquele efeito rebote. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? Comer é social, sim. A comida está envolvida em vários momentos da nossa vida. Mas é importante a gente ter essa consciência, entender os momentos, fazer o planejamento, ter o acolhimento e parar de ser rival da alimentação, do estilo de vida, né? Tipo, aquela pessoa saudável, não pode... Não, né? O objetivo é que sejamos cada vez mais saudáveis, porque previnem tantas doenças, a gente sabe das doenças que estão relacionadas com o estilo de vida. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, prevenção de câncer. Então, eu falo que a minha visão da nutrição é trabalhar com a prevenção. Então, o que eu puder fazer para trabalhar com a prevenção, eu vou fazer. E é importante que a sementinha que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Então, como que a gente quer estar no nosso futuro? É muito importante a gente começar a pensar agora. E entrar nesse processo, né? Isso é muito importante. Certo? Filmar. É necessário obter alguns exames para pacientes no geral? Sim! É muito importante a gente ter exame. Eu falo que o corpo dá sinais, né? Às vezes, pelos sinais que o corpo tá dando, a gente já consegue suspeitar o que tá acontecendo lá dentro. E muitas vezes a gente acaba tomando algum remedinho para silenciar esse sinal. E aí, exames ajudam muito a gente nesse processo. Então, exame de sangue, né? Então, glicose, colesterol, avaliação de vitaminas e minerais. Então, às vezes, uma ferritina tá muito baixa, então a gente tem que ter uma atenção especial, uma vitamina D tá baixa. Como que tá B12, ácido fólico, como cisteína, zinco, selênio, como que tá o funcionamento dessa tireoide. Pensando em saúde da mulher, então, mais ainda. A gente precisa ter uma atenção muito especial, com os exames, até porque é uma orquestra, né? Eu falo que é uma orquestra, tem que estar tudo funcionando muito bem, ali, muito reguladinho, e às vezes um detalhezinho pode atrapalhar, principalmente em questão hormonal, né? Então, síndrome do ovário policístico, mioma, endometriose, casos de programação metabólica, então pacientes que começam a tentar engravidar e quando vai fazer um exame mais profundo, a gente vê ali algumas alterações e a gente consegue corrigir sim, pra vir um tão desejado positivo. Ai, obrigada, meninas. Obrigada, Carmelita. Muito obrigada. Sim, é muito importante frequência e consciência. Total, gente. Live necessária. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês. Fico muito feliz quando eu consigo essa troca com vocês. Meu Deus, 2 anos e 5. Ai, coisa mais linda. Aperta ele por mim hoje. Dá aquele apertão assim, ó. Porque o último vídeo que eu vi dele tava tão fofo. Dá um super aperto nele. Imagina, Sil. Certo, meninas? Espero ter ajudado vocês. Espero ter dado uma luzinha. Tirar esse monstrinho que a gente tem com relação à alimentação, meta, atividade física. Espero ter deixado tudo mais leve. Que seja mais fácil de vocês aplicarem, tá? E quem quiser
pode me mandar um direct que a gente conversa, vamos estruturar aí. Quem quiser também passar em consulta, vai ser um prazer atender vocês, cuidar de vocês, pra ajudar e ter um estilo de vida mais leve, mais saudável, tá bom? Super beijo pra vocês, boa noite, agora é 8h10, então a turminha que dorme cedo como eu, que 9h30 eu tô deitada, ontem acho que até antes eu tava dormindo, eu me tornei quem eu mais temia, gente, eu me tornei quem eu mais temia. Então, daqui a pouco já vou começar a minha higiene do sono. Eu até antecipei o horário da live por conta disso. Então, 8h30 já começa a minha higiene do sono. Não esqueçam também de aplicar a higiene do sono. Quem dorme às 10 começa às 9, tá bom? Dica pra saúde da mulher. O ideal é que a gente durma até às 11 da noite, tá? Principalmente as meninas aí que pretendem engravidar, pensando aí no futuro. Dormir até às 11. Mas pretendo trazer mais conteúdo sobre isso, pra justificar as minhas respostas, tá bom? Com a regulação de hormônios, tudo isso, certo? Ajuda também na reserva ovariana, né? Antioxidante. Então é muito importante. Então, muito obrigada a todos que passaram aqui pela live, todos que participaram. Mais uma vez, um feliz 2023 pra todo mundo. Espero ter ajudado, espero que vocês usem essas diquinhas, então, de quebrar as metas em hábitos e apliquem esses hábitos em 2023. E quem aplicar esses hábitos, essas dicas, também compartilha comigo. Me manda lá no direct que eu quero saber como que eu ajudei vocês aí nesse processo, tá? Meta é que no final de 2023 a gente olhe pra trás e veja, nossa, olha quantos hábitos eu mudei na minha vida. Olha quanta coisa eu já incluí na minha vida. Então isso é muito importante.